Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, e na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Gustavo Militão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha do Retiro, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E também aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as nossas redes sociais. O Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e também tem o nosso canal lá no YouTube, Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming, no Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast e outras. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está esperando você por lá, tá bom? Bom, galera, tá começando então mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices 22, e hoje a gente vai falar bastante da partida do Leão contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, empate nas Alterosas. Vamos também continuar debatendo o assunto reforma estatutária. Hoje temos um convidado especial para tirar todas as dúvidas aí sobre esse tema fundamental para o clube. Além, claro, das curtinhas do Leão, dos abraços, enfim, daquilo que você já está acostumado. Então, vamos sem demora, tá começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Tabelinha rubro-negra. Pois é, torcedor e torcedora, tá começando mais um Rádio Esportices, a tabelinha rubro-negra do podcast que vem conquistando a torcida rubro-negra. Mais uma semana aí de discussões, de assuntos, a semana leonina passado a limpo comigo e com nosso Arthur Lima. Tudo bem, Arthur? Fala, Gustavo, tudo tranquilo, cara, e você? Tudo bem, tudo certinho. Pois é, torcedor, esporte aí que essa semana entrou em campo, né, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo duro, difícil, um desafio contra o Atlético Mineiro, time que mais contratou aí no futebol brasileiro nesse período, né, de pandemia, investimentos aí vultuosos, e o Sport consegue um resultado dentro do seu campeonato muito bom. Consegue aí um pontinho, né, um pontinho que não estava nos planos aí provavelmente de muita gente, mas o Sport conseguiu segurar aí o Galo no Mineirão, um empate de 0-0, né, neste sábado, dia 24 de outubro, às 9 da noite, lá no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. E agora vamos analisar aí como foi essa partida. Eu acho que aquele sentimento que você teve naquele jogo contra o Internacional, eu acho que talvez era o mesmo de hoje contra o Atlético, não só o seu, o meu e de grande parte da torcida, né? Por mais que o nosso lado otimista fale mais alto, né? Sem dúvida, né? A gente ia enfrentar uma das sensações do campeonato, né? O melhor ataque, o time do Sampaoli, treinador badalado, né? Como você falou aí, time de muitas contratações e chegando mais o tempo todo. Sim. Então a expectativa, assim, considerando nossas forças, né? Nossas limitações, 20 anos sem ganhar lá no Mineirão do Atlético Mineiro, a expectativa não podia ser outra, né? Viemos de 4 derrotas, então só esperava pancada. Esperava que não doesse muito, né? Essa a noção pré-jogo, né? Agora, pós-jogo, totalmente satisfeito, né? Não só com o resultado, mas também com a entrega, com a bola jogada, né? Ou não jogada. A gente até vai discutir isso depois também. Claro. Mas assim, com uma sensação de full feeling, sabe? Deu check na agenda, assim, no compromisso do dia.
Acho que foi bacana. Foi um. Eu tive um. I have a good time assistindo esse jogo. Pois é, bem diferente daquele jogo de domingo contra o Bragabu, né? Contra o Red Bull Bragantino, né? Completamente diferente. Mas é isso, torcedor. Obviamente que a gente, antes do jogo, já imaginava que essa partida contra o Atlético seria um enorme ataque contra a defesa, né? Que a gente sofreria uma pressão absurda do Atlético Mineiro, até principalmente pela maneira que o Atlético joga dentro do Mineirão, né? A postura que o Atlético tem dentro do Mineirão desde a chegada do Sampaoli lá no Atlético. Eu acho que essa expectativa ela acaba se confirmando exatamente com a escalação que o Sport manda para campo. O Sport mandou para campo o seguinte time: Luan Poli, Patrick, aí começam as novidades. 3 zagueiros, Adrielson, Chico, que entrou no lugar de Maidana, e o Rafael Thierry, que há muito tempo não jogava, depois de longo e tenebroso inverno reaparece no time titular. E o Raul Prata na lateral esquerda no lugar de Sander. Aí o meio campo com o Ricardinho, outra novidade, Márcio Araújo, fazendo sua estreia como titular, e o Mugni. E um pouco mais à frente, né, entre aspas ali, o Thiago Neves e o Leandro Bárcia como o tal falso 9. Esse foi o time que Jair Ventura mandou para campo. Então já estava muito claro que ali já seria um grande ataque contra a defesa, porque o Atlético escalou a sua força máxima, né, Arthur? Botou os seus melhores jogadores que tinha à disposição em campo. E até se dando ao luxo de deixar o Zaratio, né, que foi um jogador que chegou aí com um caminhão de dinheiro, no banco de reservas. Zaratio, Marrone, né, jogadores que seriam facilmente titulares em toda a Série A, né? Jogadores que foram acionados no decorrer da partida, né? Mas em relação à escalação aí, é bom pontuar também que apesar de ter repetido a dupla Thiago Neves e Bárcia, Bárcia não funcionou exatamente como um atacante, né? Ele foi um meio campista ali durante 75% do tempo, né? Já que essa foi a posse de bola do Atlético Mineiro, né? Exato. A gente, quando o Sport, depois a gente vai, no decorrer da partida, a gente percebe que o Sport se defende num 5-4-1 com o Thiago Neves mais à frente, que era o que eu vinha batendo em todos os espaços que eu tinha que discutir esporte, aqui no Rádio Esportista, no Twitter, no WhatsApp, sempre dizia, tem que voltar a se defender com pelo menos uma linha de 5. Uhum. E foi o que a gente terminou assistindo nessa partida. E assim, embora o Sport tenha seguido por esse caminho, né, foi um pouco difícil do ponto de vista do torcedor, porque eu estava vendo aquele primeiro tempo ali, principalmente aquela primeira metade do primeiro tempo, ele parecia interminável, né? Eu até comentei que, parece que durou 5 horas o primeiro tempo. Bola no pé do Atlético, o Atlético rodando bola, né? Sem aquela contundência habitual, algo que só vai se concretizar de fato já na parte final do primeiro tempo, né? Mas até os 38 minutos do primeiro tempo ali, o Atlético absolutamente não agrediu o Sport como se esperava, né? Funcionou com louvor a estratégia do Sport. Não sei se você vê por aí também, né, Gustavo? Não, com certeza. A grande chance do Atlético Mineiro, as grandes chances, na verdade, elas só acontecem nos últimos 10 minutos, que é quando Luan Poli faz 2 belas defesas, né? Uma naquele chute do Savarino aos 41 minutos, né? O Savarino dá um chute muito bem dado no cantinho e o Poli faz uma bela defesa. E depois uma outra jogada com o Keno, que chuta no gol, e o Poli também faz outra defesa muito difícil. Ali a gente começou a sentir de fato uma pressão do Atlético, porque antes era muito mais aquela pressão de homens dentro da área, mas pouco perigo para o Luan. Eram chutes assim que não levavam nenhum perigo ao gol do Sport. Muito também pela boa postura da linha de defesa montada pelo Jair, né? Não que o Atlético não tenha finalizado antes disso, né? Mas Não, eram finalizações protocolares, basicamente. Né? Exato. Aquela finalização assim, fiz o que eu tinha que fazer aqui, vou cumprir o protocolo de chutar. Teve uma de Keno, que foi uma bola rebatida de dentro da área, ele pega na quina da área
e chuta em cima de uma bola sem força, em cima do Poli. Aos 22 teve Keno de novo, no lance que ele meio foi cruzar, meio chutou. Também Poli encaixou sem grande perigo. Isso é bom pontuar, porque quando a gente vai para a estatística, né, tá algo muito desigual, né? Mas quando a gente vai ver os lances efetivamente, não parece que é bem por aí, né? Exceto esse chute de Savarino, como você pontuou, o Atlético não teve muita vontade, né? Embora tenha tido muita bola, não ficou à vontade para fazer o que queria. O que incomoda de fato na proposta e na execução do Sport foi a ausência ofensiva, porque de fato não vimos um desafogo, né? A gente não viu, ao contrário, por exemplo, de Sport e Grêmio, quando o Sport raramente conseguia descer lá com perigo para chutar, para finalizar. Nesse jogo do último sábado, né, no dia 24 de outubro, a gente viu um Sport que simplesmente não tinha uma saída mais aguda, não tinha uma aproximação, não tinha laterais conseguindo chegar, não tinha diálogo do atleta mais avançado com os caras do meio. Então, isso talvez tenha amplificado a percepção de domínio do Atlético pela ausência de presença ofensiva do Sport. Certo. O que, como torcedor, me causou um sentimento muito ambíguo. Porque aí encerra o primeiro tempo, a gente volta para o segundo tempo e você fica com aquele medo, né? O que é que faz agora para esse segundo tempo? Vai para cima, abre contra o melhor ataque do campeonato, contra um time que tem pontas muito voluptuosos, né? Muito capazes de criar, ou repete a estratégia e tranca os dentes e vê o que é que dá, né? Uhum. Eu não queria estar na pele de Jair Ventura, mas eu acho que ele agiu correto e acho que não tinha o que fazer. Era voltar a campo e tentar repetir a estratégia do primeiro tempo. Né? E aí volta para o segundo tempo e parece que o negócio apertou ali naquele começo do primeiro tempo, né, Gustavo? Apertou. No segundo tempo, o Atlético ele volta mais incisivo, né? Inclusive, o Jorge Sampaoli, né, na volta do intervalo, Sampaoli não dá entrevista, né, dentro do campo. Ele só fala quando é realmente ali naquela parte obrigatória das coletivas. Mas parece que ele deu uma declaração em off lá pro repórter que estava trabalhando no jogo, dizendo que estava faltando contundência pro Atlético. Eu acho que ele foi muito feliz nessa colocação, porque realmente foi o que faltou pro Atlético, né? Era uma pressão muito territorialista, né? Mas também faltava contundência. E essa contundência ela começa a existir, né? Tanto é que o Atlético acerta uma bola na trave com o Sacha, né? Logo aos 12 minutos do segundo tempo, o Sacha manda a bola de cabeça na trave, aos 13, só que um pouquinho antes, o Atlético chega com velocidade, num bate-rebate ali com o Alan Franco, e o Poli faz uma defesa queima-roupa com o pé. E aí, na sequência da jogada, a bola sobra de novo pro Keno, e aí ele chuta e o Poli faz outra defesa. Foi talvez o momento mais perigoso do Atlético no jogo, essa sequência de 3 finalizações consecutivas. Só que aí, depois disso, quando a gente imagina que agora o Sport vai ser massacrado pelo Atlético, agora não vai dar para segurar, estranhamente o Atlético não conseguiu mais pressionar o Sport daquele jeito. Né? Não chegou a incomodar mais o Sport como incomodou naqueles 15 primeiros minutos do segundo tempo. O Sport também conseguiu se reorganizar melhor, né? Acho que a marcação deu uma caída ali no começo do segundo tempo, mas depois se estabiliza novamente. E eu que Arthur também destacou de forma muito feliz, que ele falou da ausência ofensiva do Sport. No segundo tempo, ela continua, né? Tanto é que o nosso primeiro chute a gol, né, que o Sport dá aos 38 minutos do segundo tempo, numa falta cobrada pelo Júnior Tavares, que entrou durante a partida, né? Ele entrou no lugar do Raul Prata. Essa presença ofensiva ela melhora com a entrada de Marquinhos, né? A gente viu o Sport descer algumas vezes ali, tanto é que Keno leva um amarelo para matar um contra-ataque que o Sport teria. Ele derruba o Marquinhos já no segundo tempo.
E assim, o relato que a gente faz, né, dá a sensação de um segundo tempo que espelha o primeiro, né? Enquanto o primeiro tempo teve como o ápice de pressão do Atlético o final do primeiro tempo, no segundo tempo o ápice de pressão é ali nos 15 primeiros minutos. Né? E aí depois tem essa queda que você relata de volúpia, né, do Atlético. O Sport executa a sua proposta com relativo sucesso. Né? Você fala do Júnior Tavares, além do Júnior Tavares, também acionados pelo Jair Ventura. A gente teve Ronaldo no lugar do Márcio Araújo, né? O Júnior Tavares no lugar do Prata, o Marquinhos no lugar do Thiago Neves e o Serrato no lugar do Ricardinho. Todas essas alterações não representaram alteração tática. Né? Todos os jogadores que entraram para fazer o mesmo papel que o substituído fazia. O que mostrou assim, uma certa noção de que é isso aí que tem que fazer mesmo. Né? Que era um plano tático do Sport que foi seguido à risca, né? Sim, foi uma convicção que parecia compartilhada entre comissão técnica e jogadores. Né? Todo mundo se entregou. Já no final do jogo, o Rafael Thierry, que não tinha jogado ainda com o Jair Ventura, cai com cãibra. Ele até ser substituído, terminou não sendo. O Ricardinho também saiu exausto. Quando ele foi substituído, ele cai no chão. Bastante, é verdade. Enfim, foi uma partida de muita entrega de todos os jogadores aí. Enfim, então, acho que a torcida termina satisfeita na sua maior parte. Né? Pois é, não foi, em termos estéticos, não foi uma grande partida, mas em termos do objetivo, ele foi cumprido. E isso é o que importa. Né? Pois é. Teve algum lance da partida aí que você gostaria de destacar, Gustavo? Aí que... eu queria destacar um lance, mas esse lance ele acaba sendo um pouco engraçado. É logo no começo do jogo, é logo com 3 minutos do primeiro tempo. O Thiago Neves foi bater um escanteio, não é escanteio, né, do jogo pro Sport. Ele vai bater o escanteio e na hora que ele vai bater, ele escorrega e cai de bumbum no chão. Eu fiquei imaginando, se o Mineirão tivesse cheio, né, se a gente tivesse público no Mineirão, teria sido um negócio, a torcida do Atlético teria caído matando em cima dele, até por conta do histórico, né, daquela polêmica envolvendo a quase ida dele pra lá, né. Mas foi um lance meio trágico, meio cômico, não foi isso? Cara, o pior é que eu tava na expectativa da bola parada, né? Seria uma das raras chances de chegar, né? Exato. E aí terminou sendo um anticlímax, né? Você vê o principal jogador da gente escorregando na batida de escanteio. O que parece ter tirado um pouco da segurança dele para bater escanteio, né? Porque ele termina batendo os outros escanteios também muito mal, né? Uhum. Mas eu queria destacar também um lance, Gustavo, que foi também no primeiro tempo. Eu acho que ali pela nossa lateral esquerda, o Sport recupera a bola, né, e tenta sair com o Márcio Araújo. Né? E o Márcio Araújo vai recuar a bola, né, a bola tá naquela fase de tranquilização do lance, e quando ele volta a bola no pé de Keno. Cara, o frio que dá na espinha, né? Ele recebe a bola em velocidade, já deixando o Adrielson para trás, que seria o destinatário do passe. Né? E aí, enfim, quem não entra na área recebe ali a sombra do Chico, que era o zagueiro que estava ali pelo meio, no momento. Finaliza em cima de Luan Poli e no retorno chuta bizonhamente para fora. Né? O que eu queria destacar, que eu acho que esse lance auxilia a entender, foi a importância dos 3 zagueiros, né, nessa partida, né? Não eram 3 zagueiros, eram 5, na verdade. Né? Os laterais alinhavam junto com a linha dos 3 zagueiros. Né? Pois é. E serviu para impedir que uma falha individual, porque a presença do Chico pelo meio ali possibilitou uma cobertura ali importante nessa entrada do Keno. Não fosse a presença do Chico, o Keno estaria muito mais livre, com muito mais à vontade para finalizar e fuzilar a meta do Sport, né? Com certeza. Então até essa presença, esse terceiro zagueiro foi importante aí para salvar a pele do Márcio Araújo nesse lance infeliz ainda no primeiro tempo, né? Ô Arthur, tem um detalhe, né? O Márcio Araújo, ele tem uma característica que ele não é um grande passador, né? Então já tem esse problema, né? Pois é, e o pior, ele às vezes até, embora não seja um exímio passador, ele sempre conta com estatísticas altas de acerto de passe, né?
São sempre passes meio. Passe curto, passe passe lateral pro ali. lado, né? Passe pro lado e tal. E esse nem foi um passe agudo, esse era um passe de, enfim, de reposicionamento ali do time, de arredondar a bola para tentar sair jogando. Né? E terminou sendo uma das pouquíssimas falhas individuais comprometedoras ali durante a partida. Exato. Mas além dos lances, temos também as atuações individuais, né? E aí chegou a fase da gente entregar aí o motorrádio, né? O leitão, enfim, a diária de hotel, qualquer coisa que valha, né? E É aí, verdade. pra que você entregaria o kit Lux Colo aí de melhor jogador do esporte aí, Gustavo? Opa, aqui. Eu vou entregar o kit Lux Collor para Luan Poli, Arthur. Acho que o Luan Poli fez grandes defesas. Tirando aqueles probleminhas de reposição de bola que a gente já sabe que é o problema, né, um ponto que o Luan Poli tem falho, mas ele fez defesas muito importantes. Eu acho que aquele chute do Savarino ali no primeiro tempo, e depois esse lance no segundo, né, com o chute a queima-roupa do Alan Franco, depois o Keno ali também em cima dele. Eu acho que o Luan Poli teve uma participação muito importante na partida. Vou destacá-lo vou dar para ele aí o título escola de melhor em campo. Sem dúvida, ele deve ter sido uma unanimidade na torcida, né? Ele foi de fato decisivo nessa partida. Essa defesa do Savarino que você menciona, para mim, foi a mais difícil. Foi um lance de reflexo que exigiu muita agilidade, explosão. E a bola ainda toca na trave, né? A bola ainda dá uma beliscadinha na trave. A bola ainda resvala na trave, exatamente. Eu vou destacar também outro jogador defensivo, que eu acho que vem fazendo um campeonato muito bom e ontem não errou, que foi o Adrielson, né? Nosso zagueiro de base aí, de seleção de base. Muito bem destacado também. Ele não é um dos mais altos, mas ele tem uma impulsão fenomenal, né? E aí por cima ele ganha todas, por baixo também. Um jogador que erra pouco, muito concentrado. Me dá uma satisfação especial de saber que é um jogador da base. Foi um jogador que teve uma fase da carreira dele no Palmeiras também, ainda na base, foi emprestado para lá. Uhum. Voltou, e aí você me corrija se eu estiver errado. Ele passou a ser titular do Sport junto com o Ronaldo Alves, não é isso? Arthur, eu acho que ele termina a Série A jogando com o Hernando no final da Série A de 18, né? Eu acho que... Pois é, ele é titular ali, né, na reta final de 2018 e faz uma Série B honesta com o Sport. Retorna esse ano jogando bem também. Assim, é um jogador que de fato dá uma certa satisfação de saber que ele foi formado no Sport. Provavelmente não é um jogador dos mais caros do elenco, que vai ter um futuro aí brilhante, espero que tenha, espero que o Sport consiga negociar bem. Sim. E ontem foi mais uma dessas boas partidas de Adrielson, né? Então por isso eu o destaco como o melhor. Acho que também a grande parte da torcida vai concordar com esse jogador também aí sendo mencionado aí como destinatário aí do kit Lux Cola de hoje. Beleza. Mas nem tudo são flores, né? A gente também teve alguns destaques negativos, né? Você aí, quem é que você entrega aí o troféu abacaxi aí, né? Quem é que você considera o pior desempenho individual aí, Gustavo? Na verdade, não foi um desempenho comprometedor a partida, mas eu acho que é um jogador que tá claramente com a bateria lá no... Sabe quando a bateria do celular fica no vermelho, que você fica rezando para encontrar o lugar para carregar? É o caso de Patrick. Eu acho que Patrick já tá precisando urgentemente descansar. A partida contra o Atlético ele não conseguiu ir bem, não conseguiu ser uma opção, um escape ali pelo lado direito. E eu acho que Jair tem que considerar, sim, dar um descanso pro Patrick. Você já tem aí a volta do Raul Prata, que pode quebrar o galho ali, pelo menos por um jogo, né? Então, o Patrick tá precisando de um descanso, sim. Eu acho até que esse próximo jogo aí que a gente vai ter contra o Atlético Paranaense poderia ser uma oportunidade pra gente dar uma descansada no Patrick, sim. E você, Arthur, quem é o seu... Pra quem vai o troféu abacaxi? Márcio Araújo. Assim, ele até teve boas roubadas de bola, preencheu legal o espaço ali, mas eu acho assim que ele não acrescentou
nada que Marcão ou Ronaldo poderia oferecer, e teve uma saída de bola pior, sabe? Acho que eu já tinha destacado esse lance aí dele, que ele entrega a bola no pé de Keno, mas tiveram outros lances, por exemplo, que ele não aperta o passe, sabe? Que ele não sai jogando com o Mugni, que ele não sai jogando com o Raul Prata, por falta de capacidade mesmo, é uma característica dele, né? Uhum. Então, não sei se valeu a pena, considerando que já tínhamos aqui Ronaldo e Marcão, sabe? É por isso que eu destaco ele. Mas também queria mencionar, e só mencionar também, Thiago Neves. Óbvio, reconheço todas as circunstâncias que desempenho dele, a opção tática, enfim. Mas acho que ele não fez um pouquinho abaixo do mínimo, né? Não conseguiu segurar a bola, não conseguiu dar a pressão necessária na saída de bola ali, não ganhou as bolas que teve de cabeça e até os escanteios bateu mal, né? Então acho que Thiago Neves vale uma mençãozinha aí, só para não passar em branco. Pois é, então, torcedor, agora vamos ouvir o que o professor Jair Ventura falou logo após a partida lá no Mineirão. Vamos ouvir aí um trechinho da coletiva de Jair Ventura. Vamos lá. Eu acredito muito em jogos chaves dentro da competição. É importante sempre fazer grandes jogos competitivos, né, onde você vai ganhar e vai perder, faz parte do futebol, mas você competir. Você está no mesmo nível dos seus adversários, poder encará-los de frente, olho a olho e conseguir. Se você não consegue, né, a gente joga sempre para vencer, né, a estratégia, por mais que de repente não pareça, a estratégia sempre é vencer. Mas hoje a gente não consegue vencer. Mas como você falou, né, a força do Atlético, todos sabem do investimento que foi feito nesse ano, mas o esporte também tem as suas forças. Nós temos um elenco que treina demais, que se entrega demais. Essa semana foi maravilhosa de treino, né, e eu já falei dos jogadores que estrearam, 3 jogadores que estrearam comigo, o Raul vindo de lesão há muito tempo, o Rafael que não jogava desde fevereiro, o Márcio que fez a sua estreia também. Um empate do grupo, né, um grande jogo competitivo e pontuamos e graças ao nosso grupo que vem aceitando muito bem as nossas ideias jogo a jogo, estratégia, vem comprando as ideias e a gente volta a pontuar o que era importante nessa sequência negativa que a gente vinha. As palavras do técnico do esporte, Jair Ventura, destacando essa coisa dos jogos chaves. Aí Arthur ficou aqui imaginando, fico aqui pensando, caiu com meus botões. Essa postura que o esporte entrou ontem, será que ela pode ser repetida nesses jogos chaves que a gente vai ter no retorno, jogos duros, né? Por exemplo, vamos lá imaginar aqui, Santos na Vila, São Paulo no Morumbi, Internacional no Beira-Rio, que vão ser jogos duríssimos aí que a gente vai ter nesse retorno. Não seria o caso da gente começar a considerar a possibilidade de usar essa estratégia que a gente usou no Mineirão em outras ocasiões, não? Acho que a gente já fez isso, né? Já jogou assim contra o Grêmio, contra o Palmeiras. É do jogo, né? O que a gente viu ontem, de certa forma, foi mais excepcional um pouco, talvez pela falta de presença ofensiva, né? Sim. Mas conseguindo encaixar melhor um contra-ataque ali, eu acho que é uma postura muito válida, sabe? Eu acho que dá para jogar assim, não só em jogos, nos ditos jogos chaves, né, que você elencou aí, tendo como critério a dificuldade da partida, né? Dá para pensar nesse jogo como uma identidade mesmo do esporte, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu não entendi muito bem uma chiadeira, né, de uma galera aí da imprensa do Sudeste, né, e até de torcedores aqui dos times rivais, que eu acho que se preocupam mais com o esporte do que com o time deles, né. Impressionante como eles dão audiência em jogo do esporte. Mas tudo bem. Muita gente reclamando da postura do esporte, né, que o esporte fez como se o esporte tivesse, por exemplo, colocado 11 jogadores atrás da linha da bola e tivesse descido o sarrafo em todo mundo. O Sport fez um jogo extremamente limpo. Foram 11 faltas que o Sport cometeu na partida contra o Atlético. 11. Nenhuma falta violenta. Nenhum jogador do Sport tomou cartão, né? Onde é que é demérito jogar assim? Tem alguma coisa no regulamento do Campeonato Brasileiro impedindo um time de jogar assim? A gente já viu, por exemplo, times na Champions League, né? Por exemplo, a Inter de Milão jogou
muito parecido com o que o Sport fez contra o Barcelona. Conseguiu uma classificação, todo mundo bateu palma, achou lindo. Quer dizer, se é um time, por exemplo, eu fico imaginando, se é um time grande fazendo isso num jogo de Libertadores, aí todo mundo dizia, não, jogou com raça, segurou o resultado, soube sofrer, aquela maldita frase que foi alcunhada aí pelo Fábio Carille, né, quando ele já era técnico do Corinthians, né. Agora, quando é um time que não é considerado os grandes do futebol brasileiro, aí o pessoal acha ruim. Né? Aí o São Paulo dá chilique na coletiva, fica reclamando, e tem jornalista que fica reclamando. Eu não entendo isso não, sinceramente. Eu acho isso de uma arrogância, de um desconhecimento enorme. E pode parecer até contraditório, mas o Sport tentou ganhar o jogo. Ele não conseguiu, mas todo mundo que entra em campo, ninguém entra para empatar. Ninguém entra para perder de pouco. Você jogar por uma bola é jogar para ganhar. É uma leitura que você faz assim, da sua capacidade de jogo, da capacidade do adversário e qual seria a melhor forma de fazê-lo. O Sport opta por ser muito agressivo quando eventualmente recuperar a bola e tentar definir o jogo dessa forma. O Sport não conseguiu. Mas fazendo a diferença assim, entre o que é proposta de jogo e o que é execução, a proposta do jogo do Sport é legítima. Enfim, a gente vê diversas vezes no futebol mundial, como você já mencionou, proposta dessa. Quer dizer que o Simeone é pior técnico. Pois é. Porque muitas vezes ele opta por esse jogo, né? Estacionar o ônibus, né? Isso. Como se costuma dizer. Mourinho já cansou de fazer isso várias vezes. E é uma proposta de jogo que se coloca para ganhar a partida. Para ganhar a partida. É assim, eu não posso ter a bola, construir perante esse adversário, porque o risco de não concluir a jogada e tomar um contra-ataque de um time veloz é grande. Então eu vou ter menos a bola. Quando eu tiver a bola, quando eu recuperar, eu vou para cima, vou atacar do jeito que der e vou tentar lá na frente. Isso é permitido dentro do futebol porque é um esporte em que a defesa tem uma clara predominância sobre o ataque. E nenhum outro esporte é assim, no vôlei, no basquete, você tem um ataque que predomina sobre as defesas. No futebol, ao contrário. Então, assim, é uma proposta de jogo. Agora, outra discussão poderia ser sobre a execução da proposta de jogo. Defensivamente, sem a bola, eu acho que o jogo foi muito bem. Então, muita gente aí tá enchendo a boca para dizer mas foram 23 finalizações. A gente falou aqui durante o programa. Eu tuitei todas elas, inclusive. Uhum. Tiveram chutes assim. Teve um chute de Keno que foi um recuo para Luan Poli. Isso aí conta lá na estatística, né? Mais um. Mas, enfim, a execução da proposta do jogo do Sport pecou na ausência de um contragolpe capaz de incomodar o Atlético. Esse eu não sei, não. Mas eu acho que o Sport é digno de elogio, ao contrário do que disse Gabriel Dudziak, da CBN, que discutiu, inclusive, comigo via Twitter pós-jogo, né? Passou um recibo enorme, né, por sinal, né? Ficou chateado lá, mas a execução do Sport foi digna. Teve esse senão, de fato, na ausência de contragolpe, mas é do jogo, é do futebol. É assim que se joga. Lamento. Queria muito que o Sport pudesse encarar o Atlético de igual para igual, mas até a divisão financeira do Campeonato Brasileiro não permite que o Sport tenha esse sonho. Pois é, então, enfim, é nesse campeonato para escapar do rebaixamento que o Sport joga, porque não tem jogadores de qualidade suficiente para bater de frente com esses grandes. E vai entrar em campo sempre assim. E sabendo da sua capacidade, sabendo do campeonato que disputa, o Sport vai fazer de tudo para jogar esse campeonato, que é lutar para escapar do rebaixamento. É ser o 16º colocado na 38ª rodada. E essa luta aí, enfim, tá até meio difícil de visualizar agora, né, Gustavo? O negócio tá meio embolado, né? Tá bem embolado, Arthur, porque a gente tem aí muitos times, né, com diferença de jogos na tabela, né? Tem time com um jogo a mais, tem time com um jogo a menos, e tá complicado pra gente fazer uma leitura agora em termos de pontos, né? Porque tem muita gente aí com time com jogos a pagar. Porque, por exemplo, torcedor e torcedora, ao final da 18ª rodada,
os 4 times que estão na zona de rebaixamento não têm a mesma quantidade de jogos entre si. O Vasco, que está em 17º, tem 16 jogos. O Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do Sport, tem 17. O Curitiba, que está na penúltima posição, tem 18 jogos. É o único que está alinhado com a rodada. E o Goiás, que é o lanterna, tem 16 jogos. Então fica difícil a gente fazer uma leitura de quem são hoje os adversários diretos do Sport, por conta dessa diferença de jogos. Mas aí a gente aqui no Rádio Esportistas, né, Arthur? Sempre pensando no nosso torcedor, né? A gente meio que criou uma estratégia para avaliar como é que está o nosso posicionamento dentro do campeonato, né? Sim, a gente não vai poder levar em consideração, dada a diferença de jogos, dos pontos em absoluto que os times têm, né? Então, por exemplo, os 3 últimos colocados, considerando os pontos acumulados até agora, de fato, são Goiás, Curitiba e Atlético Paranaense. Mas o Vasco, que é o 17º colocado, ele tem um aproveitamento melhor do que o 15º. E o 16º, que é o Botafogo, também tem um aproveitamento melhor do que o 15º. Ou seja, hoje, quem abre a zona de rebaixamento é o 15º colocado. É o Bragantino quem abre a zona de rebaixamento. O Bragantino hoje está em 15º, mas ele tem o 4º pior aproveitamento até agora. Ele tem 35,2% de aproveitamento. O que aplicado nos 20 jogos que faltam, iam garantir ao Bragantino ao final do campeonato em torno de 40 pontos. Ou seja, o cálculo hoje para escapar do rebaixamento seriam 41 pontos. Esse seria o número atual, né, no cenário atual. Até que se alinhem todos os jogos aí, eu acho que é melhor a gente levar em consideração realmente o aproveitamento dos times, né? E aí, enfim, o Bragantino hoje tem o 4º pior aproveitamento, seguido por Atlético Paranaense, que tem 31,4%, o Curitiba, que tem 29,6%, e o Goiás, que é o lanterna, com 22,9%. Então, é em busca, neste momento, do 41º ponto que o Sport tem que jogar. Só lembrando para o torcedor que o aproveitamento atual do Sport é 38,9%. Né? O Sport tem 21 pontos, ocupa a 12ª posição na tabela, com o empate lá no Mineirão. Entrevista. E dentro das 4 linhas, ficamos nesse empate aí que acabamos de relatar para você. Fora das 4 linhas, o Sport vai ganhando, né? Vai avançando nessa importantíssima pauta que a gente tratou no Sportices 21 e volta a tratar dela agora no Sportices 22, que é a reforma estatutária. É um assunto extremamente importante e, por mais que não avance como a gente queira, avança. E para tratar desse novo tema, a gente buscou um convidado, né, Gustavo? É verdade, Arthur. Trouxemos um convidado que talvez seja aí uma das pessoas mais indicadas, se não a mais indicada para falar desse assunto, né? Que é o Ricardo Saleitão, né? Vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife, que foi a pessoa que conduziu aí esses trabalhos sobre a reforma estatutária do clube e gentilmente atendeu aí o convite da Rádio Esportistas para tratar desse tema e tirar nossas dúvidas aí que temos ainda sobre o assunto. Olá, Ricardo, seja bem-vindo ao Rádio Esportistas. Prazer recebê-lo aqui para a gente bater esse papo, né? Sobre esse tema que é tão importante aí para o clube, né? Que vai ser importante aí para a vida futura do clube, que é a reforma do Estatuto. Seja bem-vindo e saudações rubro-negras. Olá, amigos, tudo bem? Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar vocês pela qualidade do conteúdo que vocês têm abordado, até porque a premissa de tratar do Esporte Clube do Recife impõe qualidade de conteúdo, né? Mas, sobretudo, pela abordagem, né? Uma abordagem séria, propositiva e crítica, né? Isso só vem a contribuir para o debate público referente ao esporte. E, em seguida, saudar essa nossa nação rubro-negra tão ávida de novos tempos no clube. Ô, Ricardo, vamos começar, né, nossa entrevista. A gente queria fazer um resgate de todo esse processo. Até para o sócio que não esteja muito por dentro, né, desse assunto,
E segundo matéria do site oficial, em dia 1º de abril do ano passado, né, uma comissão de 13 membros, que foi indicada pelo Conselho e pelo Executivo, iniciou esse processo todo de discussão da reforma do Estatuto do Clube. E então, Ricardo, eu queria que você contasse como é que foi essas reuniões, as etapas, como é que foi o processo de filtragem de sugestão. Faz pra gente aí uma retrospectiva desse trabalho que foi conduzido por você e pela comissão. No começo do ano passado, logo que assumimos o mandato, constituímos uma comissão mista, composta por 13 membros inicialmente, e membros dos quais oriundos da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo, como uma maneira de prestigiar ambos os pontos de vista, o gerencial e o de controle. A partir disso, começamos a nos reunir, formamos subcomissões temáticas para repartirmos com mais eficiência a divisão dos assuntos a serem tratados no Estatuto e, para ampliarmos esse debate, abrimos um e-mail, né, que era o comissão.estatuto@esporterecife.com.br, por meio do qual nós recebemos muitas, foram centenas de sugestões, né, de reivindicações, de clamores do associado. E seguramente vários desses clamores foram atendidos, como a representatividade da oposição dentro do Conselho, né, que isso já era inclusive uma pauta de campanha nossa, as eleições serem transferidas para novembro, para permitir uma transição um pouco mais longa, as eleições serem realizadas aos sábados, aos fins de semana de maneira geral, reeleições eletrônicas, muitas reivindicações já eram da nossa pretensão fazer, porque sentíamos que elas democratizavam e tornavam o clube mais eficiente, mas várias sugestões foram muito interessantes. Nós incorporamos, sem dúvida. Ricardo, bem-vindo aí ao Esportistas. Eu também vou participar aqui dessa entrevista. E do que o Esportistas teve acesso, a impressão que ficou é que houve mais uma revisão textual do antigo estatuto, né? Com as inclusões aqui e ali, como Comitê de Conformidade, a Comissão Disciplinar, do que, de fato, uma reforma mais profunda, né? O sócio do esporte vai referendar uma revisão ou uma reforma estatutária? Não comungo dessa percepção, não. Para você ter uma ideia, o nosso estatuto tem 100 e poucos artigos, quase metade tiveram alguma alteração. Claro, eventualmente houve uma ou outra alteração redacionais, ou para melhorar a linguagem, ou para deixar a norma mais técnica, mas, de modo geral, nós percebemos mudanças substanciais muito profundas. Por exemplo, a nossa vida política jamais será a mesma. Quando foi que algum estatuto previu uma garantia de participação mínima de chapa de oposição? Né? Outros institutos foram muito alterados, né? A participação da oposição no Conselho Fiscal, no próprio Comitê de Conformidade ao qual você se referiu. Nosso estatuto passou a prever de forma muito clara o seu sistema disciplinar, né? O seu capítulo de normas disciplinares, com as infrações de sócio, quais são as sanções cabíveis. Nós avançamos na busca por uma responsabilidade social do clube, inclusive punindo pesadamente atos de violência sexual, de importunação sexual contra mulheres, atos de racismo. No campo da gestão patrimonial, criaram-se várias travas de responsabilidade fiscal. Nós nos alinhamos a diversos institutos da lei do Profut, com a responsabilização imediata do dirigente ou ex-dirigente por gestão temerária, sem a necessidade de passar pela Assembleia Geral. Inclusive, falando de Assembleia Geral, a Assembleia Geral foi muito empoderada, porque se os sócios entenderem por sua convocação, o Conselho não pode blindar a gestão, como já se fez anteriormente. Aliás, o próprio Conselho também foi bastante fortalecido, né, com a previsão
de obrigatoriedade de atendimento aos chamamentos, às requisições de informação do Conselho, tanto por parte do presidente executivo quanto por sua diretoria. A estrutura do clube favoreceu um maior nível de profissionalização, de dedicação exclusiva do presidente. Reputo uma conquista muito interessante porque ajuda o esporte a sair da cultura da abnegação. Olha, foi muita coisa, no limite limites até mais rígidos do que a lei do Profut para antecipação de receita. Então eu reputo o Estatuto do Esporte com essas modificações, um dos mais modernos, se não o mais moderno do Brasil. Bom, vamos lá discutir então alguns pontos da reforma, né, que me chamou a atenção. A proposta de estatuto, ela garante ao sócio um acesso irrestrito aos documentos e informações relativas às prestações de conta, mas ela ressalva os contratos do departamento de futebol e os contratos comerciais estratégicos, assim definidos em resolução do Conselho Deliberativo. Essa ressalva, ela não esvazia a garantia de acesso às informações, não? Na verdade, não são todos os contratos, não é qualquer gasto de futebol que fica, não diria inacessível, né, mas com acesso restrito. E sim aquelas informações que são protegidas por sigilo legal e constitucional. Porque o valor da remuneração, a composição exata da remuneração de cada atleta é uma proteção do seu direito à privacidade. Agora, os valores globais de gasto com futebol, discriminando o que é CLT, o que é direito de imagem, isso aí vai constar no portal de transparência, que inclusive ficou fortalecido. Hoje nós temos uma resolução do Conselho criando o portal da transparência, agora nós temos uma obrigação estatutária que, se descumprida, será passível inclusive de punição. Quanto aos contratos comerciais estratégicos, não é que os dados acerca deles serão completamente sigilosos. É que no mundo dos negócios, às vezes um parceiro não quer revelar o montante que paga a cada um dos seus patrocinados por estratégia de negociação. Não interessa que esses valores sejam divulgados porque isso aumenta a cobiça dos rivais e dificulta um acesso simultâneo. Como nós sabemos que o esporte no cenário local é o maior time, portanto faz jus e tende a receber os melhores patrocínios, a revelação disso ampla e restrita vai dificultar um acerto. Não é? Por quê? Porque os outros adversários vão crescer os olhos por receberem menos que o esporte e acaba que o nosso patrocinador deixa de pagar mais a gente para tentar pagar de forma igualitária. E isso não é comercialmente nem economicamente o adequado. Afinal de contas, o esporte gera mais valor, o esporte tem mais visibilidade, o esporte tem mais torcida. É diferente se exibir a marca, estampar a marca na camisa do esporte e sem desapreço, sem desmerecer de maneira nenhuma os rivais, estampar na camisa do Náutico, na camisa de Santa Cruz. O valor da marca esporte é muito alto, muito mais alto que os demais. E se eu revelo esses valores de forma ampla e restrita, os rivais vão ficar sabendo e vão cobiçar. Entende? Então, é esse nível de informação estratégica que deve ser preservado, não é toda e qualquer informação. Ademais, o Conselho, que também terá, repita-se, participação da oposição, vai ter um irrestrito acesso a essas informações. E lembre-se que o Conselho é representante dos sócios. Mesmo que num futuro distópico, se repitam outras composições do Conselho muito servis ao Executivo, lembre-se que nós teremos a oposição. Não é? Então, de toda maneira, o associado fica representado e contemplado. Você falou aí da vida política do esporte, né, e da reserva de cadeiras. Sobre o Conselho Deliberativo, o novo estatuto vai estar garantindo 20% dos assentos, ou seja, 36 cadeiras, às chapas perdedoras das eleições.
Esta proporcionalidade, de fato, pode ajudar positivamente na construção de um mandato dentro do clube? Eu penso que esse percentual já proporciona uma oxigenação muito interessante. Sobretudo porque nós teremos um conselho de 300 membros. Então, 20% corresponde a quê? A 60 conselheiros. A julgar pela frequência média as reuniões do conselho, se esses 60 forem bem organizados, eles conseguem aprovar muita coisa. Ou conseguem, pelo menos, rivalizar nas votações com muita propriedade. Eu acredito que sim. Houve um receio de deixar muito disperso numericamente o colégio do conselho, por quê? Para não inviabilizar a gestão. De repente você colocar uma proposição perfeita e correr-se o risco de, do mesmo jeito que você pode ter um conselho, entre aspas, lagartixa, né? Chapa branca do presidente, você poder ter uma oposição muito virulenta e que fique tentando inviabilizar a gestão do presidente ao seu bel prazer só para miná-lo, né? Então ficamos com esse receio de ampliar demais a participação da oposição. Mas isso a experiência e a observação, né, vão nos dizer se foi uma medida acertada ou se cabe ainda um passo a mais, né, para as próximas gerações. Eu não, eu estou ambicionando voltar para as arquibancadas agora. Ô Ricardo, foi discutido durante essas reuniões da comissão sobre a exibição das futuras reuniões relativas ao Conselho Deliberativo do Esporte através das mídias oficiais do clube? Nós já previmos no Estatuto Novo que as reuniões do Conselho sejam realizadas em formato híbrido, tanto presencial como online. Quer dizer, você teria a presença da mesa diretora, os conselheiros que quiserem se fazer presentes podem ir, mas em paralelo a reunião sendo transmitida por alguma dessas ferramentas de videoconferência. E em se transmitindo pelas ferramentas de videoconferência, há duas opções, né? Ou compartilhar o link da reunião numa área específica de sócios, ou exibir pelo YouTube ou por outra rede social. Eu não acho ruim exibir pelas mídias oficiais, mas, por outro lado, isso não permite a filtragem de quem é sócio ou não entre os espectadores. E alguns pontos sensíveis não convém que sejam participados a quem não é sócio, né? Então, eu penso pessoalmente que a melhor forma de operacionalizar isso é via compartilhamento com o associado pelo canal de sócios, né? Pelo canal de comunicação específico de sócio, você ter esse filtro. Mas isso são questões operacionais, mas está garantida, sem dúvida nenhuma, a continuidade desse modelo, o modelo das sessões online, para além dessas restrições de isolamento social decorrente da pandemia. Foi uma experiência muito positiva, né? Talvez um dos maiores desejos da torcida seja um esclarecimento sobre punição a dirigentes descompromissados, né? A lei do Profut exige que os clubes tenham disciplina específica no estatuto a respeito do afastamento imediato ou inelegibilidade pelo período de no mínimo 5 anos de um dirigente responsável por atos de gestão irregular ou temerária, né? O novo estatuto prevê algo nesse sentido? Sim. O novo estatuto está perfeitamente alinhado ao Profut, tanto na prevenção quanto na repressão aos atos de gestão temerária. Bom, a grande novidade, né, que essa proposta do novo estatuto parece ser esse comitê de conformidade, que é o órgão que vai funcionar para fiscalizar e orientar o executivo. Esse órgão, Ricardo, nos pareceu ser uma tentativa de agilizar a fiscalização por parte do Conselho Deliberativo. A grande ferramenta dele é o poder de sustar os atos do executivo com o referendo do Conselho. Então, eu queria que você explicasse aqui para a gente qual é a grande vantagem administrativa que esse órgão vai trazer. Ele é apenas um órgão de defesa patrimonial?
O comitê de conformidade, inclusive, foi vendido como um monstro, né? Muita gente achou que o comitê de conformidade seria uma rédea para o presidente, ou que seria um órgão de conservação de posições retrógradas, quando na verdade ele é o fiel da balança da governança, não é? O comitê de conformidade é o órgão de aconselhamento, de assessoramento em questões de ética corporativa, né, que é o compliance, governança corporativa, compliance, e também um tanto de análise de risco. Também algumas competências do comitê de conformidade vão nesse sentido. Ele é um órgão que ajuda a prevenir a ocorrência tanto de malfeitos, né, de ilegalidades, quanto de temeridades do ponto de vista da gestão do clube. Então nós festejamos a aprovação desse órgão, como também outro mecanismo de construção da nossa cidadania corporativa. E dentro das expectativas da comissão, no início das discussões e diante do resultado final, qual é o grau de satisfação que resulta do texto? Olha, eu sou muito idealista, né, com os meus propósitos. Eu comparei, um dia desse eu fiz recebi aqueles lembretes de rede social, né, de postagens que eu fiz juntamente com um grupo de amigos em 2012, quando houve uma reforma estatutária na época de Gustavo do B. E ali nós lamentávamos alguns avanços que deixaram de ser feitos e também a forma de condução da presidência do conselho naquela época, que não empoderou os conselheiros, né, não foi tão respeitosa e tão democrática, até por assim dizer, no sentido de promover participação do conselheiro e até mesmo do sócio, como nós fizemos. Então, desde o primeiro momento, eu tomei aquelas minhas insatisfações de conselheiro, que eu era na época, como um espelho, um checklist negativo. Olha, o que é que eu devo evitar fazer? Então, a partir daí, nós remodelamos a forma de conduzir essas discussões, abrimos as discussões em redes sociais, né? Criamos um e-mail para recebermos as instruções, as sugestões dos associados, os anseios desses associados. Divulgamos sucessivos releases na imprensa sobre tudo aquilo que paulatinamente era aprovado. Divulgamos em redes sociais amplamente, debatemos em redes sociais muitas questões. E dentro do conselho também buscamos prestigiar o conselheiro, mesmo aquele conselheiro mais introspectivo, né, mais reservado, se sentiu à vontade, se sentiu confortável para dar suas contribuições. Ao longo do processo, muitas coisas que eu idealizei se mostraram ideias imperfeitas, né? Ideias que no final foram buriladas justamente por esse debate de um contraditório. Eu me sinto muito satisfeito, né? Agora, percentualmente, vamos dizer, estou 90% satisfeito, porque há alguns avanços que eu achava ainda necessários, ou algumas colocações de ordem formal. Nessas eu fui voto vencido, mas me curvo perfeitamente à vontade da maioria. E acho que mesmo não sendo perfeita, tomando como base as minhas convicções, né? Perfeita para as minhas convicções, a reforma é extraordinária e revolucionária. Ela é um primeiro passo, é a semente para a construção do esporte do futuro. Mas como escreveu Carlos Drummond de Andrade, né? As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Analogamente, o estatuto não basta. Nós precisamos fomentar essa cultura da cidadania, da transparência, da gestão democrática, da responsabilidade fiscal entre as nossas futuras gerações de dirigentes. Ricardo Saleitão, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Esportices, né, por ter atendido aí nosso convite. Um abraço e boa sorte aí na condução e na finalização de todo esse processo que vem aí. Valeu, obrigado, pelo esporte tudo. Ricardo, muito obrigado aí.
Eu que agradeço a vocês. Um prazer bater esse papo. Ainda mais responder a questões tão percussientes, tão bem elaboradas quanto as de vocês. Eu tenho a impressão de que essa reforma estatutária será a revolução copernicana no esporte, né? Eu tenho uma firme impressão de que será um legado magnífico que nós deixaremos. E como tudo aquilo que é bom, né, já disse Cícero, tudo que é bom se orgulha à luz do sol, quanto mais transparente, quanto mais público, quanto mais difundido for esse processo, melhor. E vocês nos dão uma contribuição inestimável para fazermos isso possível, tá bem? Então, um grande abraço a vocês. Pode contar comigo e com o conselho para outras oportunidades e pelo esporte tudo. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Pois é, Arthur, então tá aí. Tiramos muitas dúvidas, né, sobre esse texto aí da reforma, né? Sim, foi um bate-papo bastante esclarecedor. Bem, a disponibilidade do vice-presidente, que foi quem capitaneou politicamente e talvez operacionalmente também, foi o cara que teve à frente desse processo, né, se disponibilizou a falar com a gente aí. Foi muito proveitosa, né? Foi uma entrevista documento, né? Acho que o papel dos esportistas tem sido de documentar esse processo aí. Eu acho que eu estou satisfeito com o nosso papel nisso, né? No futuro a gente vai poder consultar tudo que foi falado aqui. Temos aí vamos fazer alguns destaques. Você gostaria de destacar alguma coisa aí da fala do Ricardo? Não, uma coisa que eu queria destacar, que eu acho que era importante, era o seguinte: a gente teve acesso a um documento, né? E a gente não sabe o grau de atualização dele com o que se processou lá. Isso. E aí o vice-presidente do conselho falou em 300 conselheiros, né? E aí no documento que a gente teve acesso, falava em 180 conselheiros, né? Titulares, né? Por isso que eu mencionei 36 conselheiros de oposição, que seria a cota de 20% aí. E não os 60 que ele mencionou como de os conselheiros de oposição, né? Mas a discrepância é meramente numérica, né? A gente tem, do que a gente teve acesso, do que o Ricardo Saleitão falou pra gente aí, 20% da quantidade de conselheiros. A ver se serão 300 ou 180, né? Você tem alguma coisa para destacar aí, Gustavo? Eu queria destacar um trecho da entrevista do Ricardo, quando eu perguntei para ele sobre a questão da transmissão das reuniões do Conselho, né, em outras mídias, nas mídias sociais do clube, né, que essas reuniões fossem abertas assim para o público, ou para todos os sócios, né, pelas mídias digitais. Ele disse que, que está previsto no estatuto, mas ele tem uma certa preocupação que essa reunião seja exibida e não os sócios assistam. Só que uma das reuniões aí do conselho, né, desse conselho aí que estava fazendo essa revisão da reforma, foi transmitida por um canal não oficial do clube. Então, com isso, não os sócios acabaram assistindo a reunião também, né? Era só entrar lá no canal, né, nesse canal aí, e teria acesso à reunião. Foi o Eu Pratico Esportes, o canal que transmitiu algumas reuniões do Conselho Deliberativo, né, do Alessandro Matias. Isso. Eu soube, inclusive, que ele pediu autorização para transmitir as reuniões, tudo bem, né? Mas eu acho, então, que se essas reuniões puderam ser transmitidas abertamente para os não sócios, por que não a TV Esporte, por exemplo, não poder transmitir essas reuniões no YouTube? Nesse ponto aí eu vou discordar um pouco de você, Gustavo, porque talvez esse debate tenha surgido justamente depois dessa autorização, né? A gente podia discutir esse episódio aí sobre vários enfoques, né? Sobre a preferência para um determinado canal num determinado momento, sobre a pertinência de se transmitir a reunião ou não, que foi a preocupação. Uhum. Mas eu de fato, essa informação eu não tenho, não sei se você tem, sobre quantas foi no começo, se proibiu depois. Eu, de fato, não... Eu sei que uma reunião foi transmitida.
Agora eu não sei se outras foram liberadas para transmissão por esse mesmo canal, né? Se houve, por exemplo, uma desautorização depois de se exibir esse conteúdo. Mas eu acho que, assim, o próprio esporte pode criar uma plataforma para que o sócio do clube assista essas reuniões. Tudo bem que não queira transmitir para quem não é sócio, botar no YouTube da TV Esporte, tudo bem. Aí acho até que é uma outra discussão. Mas para o sócio, por exemplo, por que não criar um canal ali dentro do site do clube? O cara vai lá, bota o login de sócio dele e assiste a reunião, né? Quer dizer, não teria problema nenhum do esporte fazer isso. Então, acho, até por conta desse período agora que a gente está vivendo aí de pandemia, e para 2021, que a gente deve ter ainda muito dessa virtualidade das reuniões, acho que seria totalmente válido. Mas foi uma entrevista, como você disse, bem interessante, agregou muito a nossa discussão, e certamente continuaremos com esse assunto em outros programas, inclusive perguntando aos candidatos sobre o que eles pensam, né, dessa reforma, né, quando estivermos mais perto do período eleitoral, né, Arthur? Eu fiquei muito satisfeito de ouvir o Ricardo Saleitão falar que o estatuto não é suficiente. Esse entendimento do limite que é um instrumento, ele é muito importante para a maturidade do clube mesmo, né? Com certeza. Enquanto a gente ouvia o material, né, da entrevista lá, bruta, que a gente tinha, enquanto ele falava da satisfação dele com o documento, me vinha a sensação de que massa que o documento tenha ficado da forma como se pensou, mas ele não é suficiente. Aí, no momento que eu pensava isso, ele ao mesmo tempo, ele comentava nesse sentido, né? E, de fato, é muito importante que os próximos administradores tenham uma mentalidade moderna. Não seria, talvez, administradores modernos fossem mais necessários do que estatutos modernos. Sim. Era possível que o esporte se modernizasse sem reforma estatutária, né? Claro. Mas, enfim, uma vez documentado, reunida essa energia, né, essa sinergia que se cria aí, que seja, de fato, um momento de virada, né? Que os próximos administradores saibam lidar com os limites, né? Saibam lidar com o comitê de conformidade, né? Que a política tenha maturidade para usar esses instrumentos, né? Eu tenho um receio com como vai ser tocado, por exemplo, essa cota de conselheiros de oposição. Mas acho que é o que temos que experimentar, sabe? Tem que tentar. E eu acho que, ao menos, nesse ponto, o novo estatuto está se permitindo e permitindo ao clube outros caminhos, né? Eu acho que esse papel está sendo cumprido. Curtinhas. Zagueiro do Sport convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. O atleta em questão é Vitor Gabriel, que vai se apresentar para um período de treinos na cidade de Itu, em São Paulo, entre os dias 2 e 13 de novembro. Foi a primeira convocação do novo treinador da seleção, Paulo Vitor Gomes, e tem como objetivo iniciar a preparação da seleção para o Sul-Americano de 2021. Mais um consulado do Leão inaugurado. Agora os rubro-negros de Dublin, na Irlanda, já podem se sentir na Ilha do Retiro. Este é o 26º consulado do esporte, 6º fora do Brasil, e é representado pelo cônsul Rafael Farias. Se você que nos ouve mora na Irlanda e quer conhecer o pessoal, acesse o Instagram esporte.dublin ou mande e-mail para consulado.esporte.dublin@gmail.com. Pela Copa do Brasil Sub-20, na quarta-feira, 21 de outubro, o Sport empatou em 1-1 com o Avaí na ressacada pelo jogo de ida. O goleiro leonino Túlio ainda defendeu um pênalti durante o jogo e garantiu o empate. O jogo da volta acontece na Arena Pernambuco, na quinta-feira, dia 29 de outubro, às 15 horas. Vamos lá, garotada, vamos classificar. Infelizmente, durou pouco o bloqueio de inscrições de jogadores imposto ao esporte pela FIFA. O Leão quitou o débito com o Oleiros de Portugal e se livrou dessa punição. Agora, o esporte pode voltar ao mercado e registrar jogadores normalmente. Ao centroavante, diretoria!
De acordo com o presidente Milton Bivar, o pagamento de $42.876,71, cerca de R$236 mil, foi realizado no dia 9 de outubro. Pois é, torcedor, então tá aí as curtinhas do Leão. E para fechar aí o nosso programa, claro que a gente sempre manda abraços aí para a torcida rubro-negra. Eu quero mandar um abraço no programa de hoje para o meu colega de faculdade, Fernando Castro, que agora é o novo setorista do esporte lá no Super Esportes PF. Gente da melhor qualidade, podem seguir ele lá no Twitter, super bem informado, e vai trazer aí as últimas notícias do Leão. Fernando, inclusive, já esteve aqui no Esportistas, nas edições passadas aqui, e podem seguir que ele é fera. Fernando, um abraço para você, boa sorte aí nessa empreitada, meu amigo. Eu queria mandar um abraço também pro meu pai, já mandei abraço pra ele, vou mandar de novo, que foi aniversário dele nessa última sexta-feira aí, faz aniversário no mesmo dia que tá lá. Grande abraço aí, pai, tudo de bom, abraço aí, São Antônio. E também queria mandar um abraço aqui para um amigo que vai ser papai, é rubro-negro também, o Jimmy Edmar, grande Edmar, vai ser papai, ele e Lucia aí estão grávidos, então um abraço aí, Edmar, muita saúde aí para o rebento que tá vindo, João Constantino. Um abraço, tudo de bom aí pro casal aí, né? Mais um rubro-negro aí chegando no mundo, coisa boa assim. Pois é, galerinha, tá, nossa tabelinha rubro-negra então tá ficando por aqui. Voltaremos na semana que vem. Semana que vem, né, Arthur, vamos fazer um grande resumo do primeiro turno, né? É isso aí, esperamos que com a meta aí que a gente previu alcançada, né? Quem sabe aí a gente volta a falar de uma vitória que é sempre mais legal. Mas aí, obrigado aí, Gustavo, aí pela tabelinha mais uma vez. Semana que vem a gente tá de volta. Pois é, torcedor, fique ligado aí com a gente e não deixe de seguir as nossas redes sociais aí do Esportistas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, galera. Abraço. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Bom, torcedor e torcedora, fim de papo nessa edição do Rádio Esportices. Vai ficando por aqui, desejando para você tudo de bom, uma ótima semana. Se cuide, pelo esporte tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Até a próxima, torcida. Tchau, tchau.